Já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. O Evangelho de Jesus registrado por Mateus, no capítulo 11. Nós vamos bater um papo aqui sobre a maratona do reino. Então, Mateus capítulo 11, a partir do verso 12, você que achou, como de praxe na nossa igreja aqui, se coloque de pé, por favor. Mateus capítulo 11, a partir do verso 12. Amém? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, quem estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizeis: tem demônio. E dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Pode curvar sua cabeça, vamos orar? Bendito Deus, santo é teu nome, gloriosa é a tua presença. Nós queremos agradecer o Senhor por mais essa oportunidade, agradecer o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, e não há Deus maior que o Senhor. Pai santo, Pai bendito, acalma a nossa mente, aquieta, Senhor, o nosso coração. Fale conosco, Senhor, nessa noite. Pai bendito, Pai santo, toma a vida de cada irmão, de cada irmã que entrou nesta noite aqui, nesse recinto. Senhor, em nome de Jesus, acalma esse meu irmão, acalma essa minha irmã. Deus bendito, Deus santo, traz paz sobre a vida dele, sobre a vida dela. Pai bendito, nós queremos receber a tua palavra. Seja bendito o teu eterno nome para sempre, em nome de Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Corrida para os céus. Depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, foi dada a largada em direção à glória. Depois que Jesus padeceu, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, e depois ele vai lá e ressuscita, e quando ele está sendo assunto aos céus, está subindo à vista de muitas pessoas, ali foi dada a largada, começou a corrida para a glória e a corrida para o reino dos céus. Você vai achar isso lá no livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 12. Você vai ver que Jesus subiu e daqui a pouco as nuvens envolveram Jesus e ninguém mais via nada, e os irmãos daquela época ficaram ainda maravilhados, admirando-se, olhando para o céu. E aí se posicionaram dois varões, dois anjos, e disseram para eles: olha, vocês estão fazendo o que olhando aí? Da mesma forma que vocês estão vendo Jesus subir, ele um dia vai retornar. E esse dia é o dia que a igreja aguarda de forma ansiosa. Jesus vai voltar. Então, para todos que creem no seu evangelho,
É uma corrida com barreira, e muitas vezes os obstáculos desafiam a nossa fé e colocam a nossa resistência espiritual à prova. E qual que é a boa notícia? A boa notícia é que cada barreira que você vencer, você vai criar ou vai criando uma espécie de músculo espiritual. O reino dos céus é como se fosse uma corrida. Qual que é a diferença da maratona para a corrida até os céus, até o reino dos céus? A diferença é que a maratona, de forma oficial, você vai correr 42,195 quilômetros. Isso é uma maratona. E a maratona para o reino dos céus, a maratona para as moradas celestiais, você vai correr até o dia da sua morte. E nessa corrida, nós vamos nos deparar com muitos obstáculos. E é importante vencer os obstáculos, e é importante continuar aí nesse meio. Vai haver fadiga, vai haver cansaço, e em alguns momentos você vai pedir para desistir, em alguns momentos você vai tentar desistir da fé, desistir da caminhada, em alguns momentos você vai colocar em xeque a sua própria fé, a sua própria vida espiritual, porque isso acontece com todas as pessoas. Acontece com o pastor, com o presbítero, com o diácono, com o evangelista, acontece com várias igrejas. O pastor também desanima, o pastor também larga o ministério, o pastor também desiste, como qualquer um de vocês. A diferença é que quando você estiver correndo, você não pode olhar para a distância, você tem que olhar para a linha de chegada, e a linha de chegada é o reino dos céus. Então, como nós estamos trabalhando esse ano, o ano da maturidade e do crescimento, eu quero bater um papo com os irmãos aqui sobre uma maratona que te leva para as moradas celestiais. E eu quero observar uma coisa, meus irmãos: quanto mais você se doar para Deus, mais Deus vai te abençoar. Talvez faça um pouco mais de sentido aquele texto que nós usamos para dar a palavra de oferta aqui, que está no livro de Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 38. Dai e será dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante vos darão. E no 39 ele vai dizer: porque com a medida que você medir, você também será medido. Então Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que o preferem mais. Deus tem filhos que é mais achegado a Ele. Então a gente olha para o texto e observa que a fé cristã, até aquele último dia, é uma corrida feita de muitos obstáculos, e você tem que vencer em nome de Jesus cada obstáculo desse. Deus te deu a oportunidade de passar de 2018 para 2019, para que você possa continuar correndo. Deus vai te dar graça para que você possa vencer os obstáculos da corrida desse ano. E nós precisamos viver um dia de cada vez. Deus te deu graça no ano passado, e Deus está te dando graça também esse ano. Então é necessário fazer exercício. Você observa uma coisa, meus irmãos? Da mesma forma em que você que faz academia e faz exercício, faz o que eles chamam de musculação, para enrijecer os músculos, você tem que fazer exercício também na caminhada cristã. Você precisa ficar robusto espiritualmente. Você precisa crescer espiritualmente. Você precisa avançar em direção às moradas celestiais. Nós precisamos entender que correr para o alvo tem um prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então, quando você olhar para a fé,
andar numa corda bamba a aproximadamente aí 1 quilômetro da terra. E aí, se você olhar para trás e começar a olhar para os ventos, certamente você vai cair. E você tem que olhar para frente, fixar os seus olhos no alvo, que é Jesus de Nazaré, e continuar correndo. Deus vai te dar graça, ano após ano, para que você possa vencer os obstáculos que a vida coloca diante de você. Por isso, para se chegar ao reino dos céus, é necessário uma corrida, é necessário esforço físico, é necessário abrir mão daquilo que te tira da presença de Deus. Sabe uma coisa interessante? O Evangelho de Mateus, ele foi escrito por volta de entre 50 e 75 depois de Cristo. Outra coisa interessante que acontece é que nós não sabemos se esse livro foi de fato escrito por Mateus. A tradição sugere que Mateus tenha escrito. Quando você olha para a vida de Mateus, supostamente quem escreveu esse livro aqui, você observa que era um cara que era cobrador de impostos, era um cara que era completamente mal visto pela sua época, mas Deus dá graça para ele e ele se torna também um evangelista. Segundo alguns comentaristas, Mateus liderou algumas igrejas do segundo século. Sabe outra coisa interessante? É que Mateus se dedica completamente a falar o que Jesus fez em seu tempo de vida. Mateus se dedica a falar desde a sua genealogia até a sua morte. Então, talvez um dos evangelhos mais completo que nós podemos conhecer seja o livro de Mateus, que é chamado também de Evangelho Sinóptico. Evangelho Sinóptico são livros que falam da mesma coisa, das mesmas coisas. E isso vai acontecer ali. E uma coisa interessante que vai acontecer também nesse livro é que Mateus ele faz questão de falar que haveria uma certa preparação antes da manifestação de Jesus Cristo. Mateus ele vai dizer o seguinte, que antes que Jesus chegue, teria alguém que ia vir na frente preparando o seu caminho. E a Bíblia chama ele de João o Batista. Por que ele era João Batista? Porque ele era o que batizava. Então nós podemos observar ao longo da Bíblia que não é fácil você ser crente, não é fácil você ser cristão. É um desafio que precisa ser vencido a cada dia, para que você possa ter uma vida de graça, uma vida de bênção, uma vida de paz. Existem pessoas que elas ficam muito mais focadas no pecado que elas cometeram do que na infinita graça e misericórdia de Deus. Existem pessoas que, se for um dia de Santa Ceia e ela discutir com o marido ou com a esposa, eles não tomam a Santa Ceia, quando na verdade deveria se arrepender, pedir perdão, amolecer o coração e participar da vida eclesiástica, participar da Santa Ceia de Cristo. Então o reino dos céus é uma corrida, é uma maratona, só que só termina quando você morrer. Por isso que é importante estar bem colocado. Sabe uma coisa interessante? É que na corrida para o reino dos céus não tem primeiro, segundo e terceiro lugar. É exatamente ao contrário. Quem chegar por último vai se tornar o primeiro. Na corrida, na maratona para o reino dos céus, não tem primeiro lugar, tem o que chega e o que cruza a linha de chegada. Então nós precisamos nos esforçarmos para poder cruzar essa linha, para poder chegar diante do Senhor e ouvir aquela belíssima frase: vinde, bendito de meu Pai, entra no gozo do seu Senhor.
tem que sofrer um upgrade. Esse é o ano do crescimento. Esse é o ano em que nós vamos nos tornar os melhores crentes da nossa vida. Esse é o ano que você tem que servir melhor a Deus. E isso tem que ser de forma contínua e tem que ser em todos os sentidos. Onde é a pista de corrida para os céus? A pista está no dia em que você tomou consciência de que Jesus é o caminho para o céu. Qual que é a pista onde a gente tem que correr? A pista se chama Jesus de Nazaré. Se você tomou consciência que Jesus é o único caminho capaz de te conduzir às moradas celestiais, então é bom você começar correndo, porque a largada já foi dada. Estão presentes nesse texto alguns elementos de como é ter músculos espirituais, de como ser forte espiritualmente. Nesse texto tem um texto interessante, uma parte do texto ali que diz o seguinte: que o reino dos céus é tomado à força. E isso é muito, um pouco difícil para poder interpretar, porque se a gente olhar por uma perspectiva calvinista, tem uma interpretação. Se a gente olhar por uma perspectiva arminiana, tem outra interpretação. Então, já que é difícil, que ninguém entra no acordo, vamos tentar olhar à luz da unção e da revelação do Espírito Santo, que é melhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Há um labutar, uma fadiga, um cansaço na corrida para o reino. Para alcançar o reino dos céus, tem que fazer força, dá trabalho, e só os que se sacrificam conquistam. Ser crente não é fácil. Ser crente implica em ter muitos desafios. Ser servo de Deus, ser serva de Deus, implica em às vezes você sofrer injustiça e não reagir, acreditar que a justiça maior é de Deus. Ser servo de Deus, em muitos momentos, vai implicar você tomar prejuízo, mas continuar crente. Isso é ser servo de Deus. Talvez faça um pouco mais de sentido. Quando Jesus diz lá no Sermão do Monte: olha, se bater na sua face, você vira outra. Se obrigar você a andar uma milha, você caminha em duas. E se te pedir aí uma roupa, você dá também a capa, dá o que você tiver. Sabe o que Jesus quis dizer? Que nós não devemos contender por nada. A vida, ela é curta e ela passa depressa. Então, às vezes, nós perdemos muito tempo de mal com as outras pessoas. Perdemos tempo brigado com o pai, com a mãe, com o tio, com o sobrinho, com o irmão, brigado com o vizinho. Perdemos muito tempo com coisas que são irrelevantes. Perdemos muito tempo com coisas que vão ser consumidas pelo fogo. E em muitos momentos isso evita o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade espiritual. Eu não estou querendo dizer que para você ser crente, você talvez tenha que ser o que as pessoas chamam de forma pejorativa de bobo. Não. Eu estou querendo dizer que para você ser crente, você precisa ser pessoas de paz. Vale a pena contender por aquilo que você está contendendo. Vale a pena brigar por questões ínfimas, por aquilo que não é relevante. E você precisa passar isso nas peneiras para saber se vale a pena ou não. Normalmente, o crente, quando ele entra numa briga, ele sempre vai sair perdendo, porque quem luta as nossas lutas, quem
é dia de ir ao culto. O seu motivo para estar aqui, para estar sentado aí, não pode ser porque hoje é domingo e porque hoje é dia de culto. Não! O seu motivo tem que ser: hoje é o dia de adorar a Deus com os meus irmãos. Esse é o motivo. Se a gente entrar por esse caminho, achar que eu estou no culto dia de domingo porque é dia de culto, vamos nos transformar em pessoas religiosas, e daqui a pouco você está frio, você não consegue orar mais, não consegue ler a Bíblia, não consegue fazer nada. Infelizmente você passa a ser um número ocupando o banco da igreja. Jesus nos chamou para sermos verdadeiramente adoradores e não esquentadores de banco. Por isso que existe um labutar na presença de Deus, existe uma luta, existe uma guerra que você vence em nome de Jesus e vence a cada dia, e é de vitória em vitória que você vai conseguir cruzar a linha de chegar até o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então existe uma maratona, você precisa correr. Sabe uma coisa interessante, meus irmãos? Que ninguém pode correr por você, e ninguém pode carregar você também não. E não dá para você pagar ninguém para poder correr para você também, não dá. Você precisa correr. No final, quem vence é quem cruzar a linha de chegada. Sabe como é que é o final? É o dia que você descer a sepultura e puder dizer: encerrei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Muitas pessoas estão descendo a sepultura sem cruzarem a linha de chegada, e vai ser muito triste naquele dia. E nós temos que tomar cuidado para que a gente não entre nesse grupo, o grupo das pessoas que desistem da fé, o grupo das pessoas que se esfriam espiritualmente, abandonam a igreja, abandonam a fé. Quando você sai da igreja por uma direção de Deus e vai para uma outra igreja, é menos mal. Eu, por exemplo, não acredito muito que Deus dá uma direção para uma pessoa sair de uma igreja e ir para uma outra. Eu não consigo ver isso, mas pode acontecer. Digamos que isso aconteça. Eu estou falando de pessoas que abandonam a fé e vão para o mundo, e o mundo não tem nada para nos oferecer. Tudo que o mundo tem é derrota, tudo que o mundo tem é fracasso, tudo que o mundo tem é fazer com que você não chegue às moradas celestiais. A missão do inferno é fazer com que você não herde o céu, e para herdar o céu tem que correr. Acompanhe comigo aí, meu irmão, o versículo 12 e 13 do texto em questão, Mateus 11, 12 e 13. Olha que coisa interessante aqui, ó. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Quando ele está dizendo que o reino dos céus é tomado por esforço, ele está dizendo o seguinte, ó: biazo em grego. E sabe o que é biazo em grego? Uma coisa interessante. É a mesma palavra usada para muita violência. E é uma violência desproporcional. E isso aqui me deixa intrigado, um tanto estupefato. Às vezes eu fico pensativo a respeito dessas coisas quando eu leio aqui. Biazo em grego está dizendo o seguinte: o reino dos céus é tomado com muita violência. E aí você começa a pensar: como assim? Ora, não é Deus que escolhe? Não é Deus que tem os seus eleitos? Por que está dizendo que eu tenho que fazer força? Isso me deixa intrigado, e eu comecei a pensar, comecei a ler a respeito disso, e há uma coisa interessante no texto que pode nos dar uma pista. E quando Jesus diz: o reino dos céus é tomado à força, ele está dizendo o seguinte: que você precisa renunciar os seus prazeres.
precisa renunciar, às vezes até a sua liberdade, para poder conseguir correr a maratona do reino dos céus. Por isso ele está dizendo, o reino dos céus é tomado à força. Sabe outra coisa interessante? É que quando ele diz que só os que se esforçam, aparece uma outra palavra aqui chamada biastas, ou biastes. Ele diz o seguinte: somente os que tomam para si, de forma violenta, se apoderam dele. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: somente aquele que for capaz de dizer não para o pecado, de dizer não para aquilo que o tira da presença de Deus, vai conseguir chegar no reino dos céus. É como se você estivesse correndo e alguém te passa o bastão. E como é que faz agora? Alguém passou o bastão e parou. Não, o que você pode fazer? Você não pode pegar, você tem que continuar a correr. Tem que focar em Jesus. Se você focar em Jesus, esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, se o seu foco for Jesus de Nazaré. E aí Jesus está ensinando, ele diz mais, olha que coisa interessante. Ele diz, olha, somente os que se esforçam se apoderam dele. E aí o resto do versículo vai responder o que ele está querendo dizer. Ele diz, olha, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então é o seguinte, ele está dizendo o seguinte, olha, os sinais já vão ser mais difíceis. Não vai ser muito comum você ver morto levantar, aleijado ser curado, como de fato nos nossos dias não é muito comum ver isso. E aí é o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte, olha, você agora vai ter que pegar, aprender e caminhar, e correr. Você tem que correr para a glória, e não pode olhar para trás, não pode olhar para o lado. Sabe por quê? Porque ninguém pode te ajudar a não ser você mesmo. É uma corrida, Sabe outra coisa interessante? A diferença da maratona que nós conhecemos para a maratona do reino dos céus é porque numa maratona tem um monte de gente, médico, tem ambulância e tem toda ali uma espécie de aparato para a segurança dos atletas. Então quando alguém cai, quando alguém se machuca, normalmente você nem precisa olhar para trás, nem precisa parar para ajudar, porque já vai ter alguém ali capacitado e pronto para fazer tal coisa. Na maratona para o reino dos céus, na maratona de Jesus é diferente. Se alguém cair, se alguém machucar, você pode parar e socorrer. Sabe por quê? Porque conta é quem chega e não a posição que você chega. Na maratona de Cristo, não importa se você chegou primeiro ou chegou por último, o importante é chegar. Por isso você pode socorrer as pessoas, por isso você pode dar mão, por isso você pode chegar na casa do seu vizinho lá, que está brigando, e aí ela confidenciou com você que o marido vai embora, que vai separar. Você pode chegar lá e parar e dizer, olha, Jesus cura, salva, liberta. Jesus cura o seu casamento. Olha, Jesus restaura seu marido. Jesus restaura a sua esposa. Nós precisamos abrir a boca. Esse é o ano da maturidade, o ano do crescimento. Então você pode parar e ajudar outras pessoas a caminharem. O que você não pode é desistir da fé. Se desistir da fé, você fracassa. Outro negócio interessante, quando se fala aqui de maratona até o reino dos céus, é que você pode pegar e ajudar as pessoas a ajudarem outras pessoas. Eu acho interessante também é que cada indivíduo tem uma linha de chegada no reino do céu. A sua linha não é a mesma da minha,
E a minha linha de chegada não é a mesma da sua. Sabe por quê? Porque você pode morrer primeiro do que eu, ou eu posso morrer primeiro do que você. Então, se eu morro primeiro do que você, a minha já acabou. Você ainda precisa continuar. Por isso que você não pode desistir. A melhor coisa que existe no mundo é você, num dia como esse, reunir a sua família e vir para a casa de Deus. Que louvores maravilhosos! Nós acabamos de louvar o Senhor com um grupo de louvor aqui. Melhor coisa que pode ter na sua vida é você reunir a sua esposa, seus filhos e vir adorar a Deus. Isso não tem preço. E isso faz parte da corrida. Você precisa ser um atleta robusto para que você possa alcançar. Sabe por quê? Porque o doente não consegue correr. Se você ficar manco, se quebrar a perna, você não chega. Sabe o que você tem que fazer? Correr, correr, correr até o dia da sua morte. E você sabe uma notícia boa para nós? É que nós sabemos que existe uma linha de chegada, mas não sabemos o dia que é a nossa linha de chegada. Isso é bom. Se alguém chegasse para mim e dissesse: Pedro Carlos, eu sei o dia certinho que você vai morrer, eu quero te falar. Eu dizia: não precisa falar não, porque se você falar aí vai ficar ruim para mim. Não, mas eu tenho não tem que falar coisa nenhuma não. Sabe por quê? Porque quando você serve a Deus, quando você busca a presença de Deus, você tem que fazer isso de forma disponível. A pregação de domingo talvez seja aí um live, ou uma fruta, ou alguma coisa assim, para que você possa se alimentar, porque você correndo, você vai desperdiçar energia, então daqui a pouco você vai ter que parar um pouco para se alimentar. Então a pregação de domingo talvez seria um pouco desse alimento, mas você precisa de mais alimento. Se você contar só com o culto de domingo para você ser crente, você vai fracassar, você não vai conseguir chegar. Você precisa completar o ciclo da vida espiritual. Orar, jejuar, ler a palavra de Deus, participar das atividades junto com os seus irmãos. Então é uma corrida, é com sacrifício. Se você dormir, você não chega. Se você dormir, você desvia da igreja. Se você dormir, você não consegue alcançar as bênçãos que Deus preparou para você. Ele está dizendo: ministério do profeta acabou. Não tem mais. Então de repente você vai ver aí na TV, porque a gente, quando eu falo a gente, eu estou falando na totalidade. A gente gosta do holofote, a gente gosta de palma, a gente gosta de essa coisa aí, e outra coisa, a gente também gosta de bater palma para os outros, entendeu? Quando o Flamengo faz gol, eu bato palma. Esse ano ele vai fazer muitos gols. Bom, eu creio, né? Só que é o seguinte, meus irmãos, a gente gosta desse negócio de holofote. Nós gostamos de ficar na evidência. Isso é coisa do ser humano. O ser humano gosta desse negócio, consciente ou inconsciente. Você já parou para pensar que quando você está conversando com alguém, de repente você nem percebe isso, e aí está um assunto ou outro, e daqui a pouco você começa a falar de você? Coisa do tipo: lá em casa, sabe como é que eu faço? Eu faço assim. Bom, lá em casa, lá com meu marido, lá é assim, assim. Não, lá em casa, lá com a minha esposa, é assim, assim. Não, lá em casa com meus filhos, eu faço isso, isso, isso. Nós estamos falando de nós, consciente ou inconscientemente. Sabe por quê? Porque nós gostamos de ficar na evidência. Então, quando a gente olha para a vida cristã, e aí vem Jesus falando: olha, os profetas profetizaram até João. Aí você olha na TV e tem um monte de gente se intitulando profeta. Gente, o ministério profético, segundo a Bíblia, que acabou, não tem mais. Deixa eu ler aqui para vocês, olha só.
No versículo 13: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então não tem mais. O que existe é o dom de profecia. Dom tem. Inclusive os irmãos podem buscar o dom de profecia. Mas o ministério profético acabou, não tem mais. Assim como o ministério apostólico também. E aí nós tínhamos um problema, porque, e agora? Não tem mais ministério profético? Como é que eu faço? Aí Jesus fala assim, ó, agora não tem mais os profetas para chegar aqui e começar a falar para vocês, ó, assim diz o Senhor, você vai casar com ela vai casar com ele, você vai trabalhar em tal lugar, não tem mais isso. Agora o que você vai fazer? Você vai orar a Deus, o véu foi rasgado de cima a baixo e você tem livre acesso ao Senhor. Então você vai orar a Deus e pedir a Deus para te dar um espírito chamado de o espírito do discernimento. E se você não tiver na bênção, não tiver na graça, você não consegue ouvir o que Deus quer falar, o que Deus quer tratar com você. Então por isso é tomada a força. Não tem ninguém mais para poder falar com você, ninguém visual, ou seja, não tem um profeta para chegar e falar, ó, eu consultei a Deus, faz a prova que você vai passar. Não tem mais isso. Agora você precisa orar, você precisa buscar a Deus e precisa estar, como diz o meu amigo pentecostal, no azeite, para que o Espírito Santo possa te direcionar. Por isso Jesus disse, olha, o reino é tomada força. 2. Só quem tem entendimento vai discernir o caminho para os céus. Isso aqui é um detalhe interessante. Não é qualquer pessoa que vai conseguir correr essa maratona. É para todo mundo correr, mas não são todas as pessoas que vão conseguir correr. Isso aqui é preocupante. Olha só, acompanhe comigo o versículo 14, verso 15, olha, do texto em questão. Ele vai dizer assim, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que coisa interessante. E Jesus diz o seguinte, olha, gente, se você ler o capítulo todo, ele vai dizer assim, ele está falando de João Batista, ele vai dizer assim, olha, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Então, maior do que João Batista não tem. Aí depois Jesus vai dizer assim, olha, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus, esse é maior do que João Batista. Parece uma coisa meio filosófica, meio estranha. Como é que pode? Se nascido de mulher não tem ninguém maior do que João Batista, mas o que for menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo o seguinte, aquele que o servir, aquele que o buscar, aquele que lançar a mão do elemento da fé, aquele que for um crente fiel, um crente leal, aquele crente que faça chuva, faça sol, ele não murmura, ele está para morrer, ele morre dando glória a Deus. É desse crente que Jesus está falando, é o crente maduro, é esse que vai ser maior do que João Batista. E aí Jesus vai dizer o seguinte, olha, vocês estão querendo reconhecer alguém? Então reconhece João Batista, porque ele é Elias. E às vezes é um texto assim meio difícil de poder entender, mas não é tão difícil. Quando Jesus disse que ele mesmo é Elias, ele está dizendo o seguinte, que João Batista era um homem que tinha o espírito de Elias, o espírito de profeta, o espírito que falava a verdade e não se importava com a própria vida. Sabe outra coisa interessante do ministério dos profetas? É que quando o profeta falava, tinha que cumprir. Se quando o profeta falasse não cumprisse, esse profeta ele pagaria com a vida. Eu tenho para mim, Antônio Carlos Nascimento, que se isso vigorasse até hoje, olha, teríamos um grupo muito reduzido de profetas. Porque a gente fala de coisas que a gente não sabe. A gente fala de coisas que a gente acha que é. A gente fala
A gente fala de coisas sem pesquisar o que é. Tudo isso nós fazemos. Por isso que existe uma corrida e você tem que correr. Você tem que abrir mão de tudo aquilo que impede você de chegar às moradas celestiais. Então, meus irmãos, naquele último dia, quando a trombeta soar, apenas os ouvidos santos vão ouvir. Você olhar para um lado, para o outro, está todo mundo sumindo. Olha, tem uma teoria que haverá uma segunda chance para quem ficar aqui na Terra. No dia de quinta-feira vamos estudar sobre esse assunto que é escatologia. Então é o seguinte, tem a primeira ressurreição, que é o arrebatamento, e tem a segunda. Só que a segunda, segundo a Bíblia, você vai pagar com a vida e vai ser doloroso. E do ponto de vista apologético, não é doutrinário sustentar essa segunda chance. Pode existir? Pode, mas não é garantia. Então eu, como pastor, eu vou falar para vocês, vai na primeira, a segunda não tem garantia. Vai que a segunda, o ônibus está cheio, igual o metrô do Rio de Janeiro, você está para o lado de fora. Vai na primeira. Na primeira, as vagas são ilimitadas. E o que você tem que fazer para ir na primeira? Correr, 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 correr e não desviar da fé. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para isso. Você não pode viver achando que morreu, acabou. Não acabou não. Aliás, acabou de começar. Aleluia. Você não pode viver achando que se você está com um problema, você vai suicidar e vai acabar. Vai não. Acabou de começar o tormento eterno para você. Então sabe o que nós precisamos fazer? Ficar perto uns dos outros. Se você estiver vivendo uma situação difícil, estiver naquele dia depressivo, melancólico, ansioso, não fique sozinho. Você vai pensar um monte de coisa que não presta. E se a sua cabeça estiver vazia, mora um mecânico lá, sabe quem que é? É Satanás, é o mecânico, quando a sua cabeça está vazia, porque ele faz da sua cabeça uma oficina. Então, meu irmão, quando as coisas não estiverem boas, procure alguém de confiança para você conversar, para você orar junto, para você chorar. Isso faz a gente crescer espiritualmente, isso faz a gente ter maturidade espiritual. Sabe por quê? Porque precisamos ser relevantes na vida de outras pessoas. Você não pode marcar a vida de uma pessoa negativamente. Você tem que marcar a vida dessa pessoa de forma positiva, contribuir para o crescimento dela. Afinal de contas, não interessa qual a posição que você vai chegar, interessa que você precisa cruzar a linha de chegada. E se você precisar de diminuir o seu ritmo para ajudar alguém que está mais fraco, faça. Você não pode correr por ele, mas você pode ajudá-lo a chegar também. Então, meu irmão, a vida cristã é uma maratona. Todos têm que correr a sua corrida. Outro detalhe interessante é que quando você, não sei se vocês já viram a corrida que eles chamam de São Silvestre. Alguém já correu lá? Alguém da igreja já tinha corrido lá. Se vocês observarem a corrida de São Silvestre, dá para a gente aprender muita coisa ali. Vocês observaram que tem uma galera que chegam primeiro. Tem uma galera que chega mais no meio e tem uma galera no final. E vocês já observaram que tem uma galera que assim que chega, deita no chão, e aí tem que ir lá jogar água neles lá, tem ambulância, tem médico, tudo ali. Sabe por quê? Porque é o seguinte: se você estiver mais preparado fisicamente, você sofre menos. É simples assim, é fisiológico. Se você estiver menos preparado, você vai sofrer mais. Você pegar um
Antônio Carlos aqui, 118, melhor, 116 quilos agora que eu estou na dieta. Botar para correr aí com um garoto novo, o Felipe ali, está magrinho. É bem possível que você tenha que me esperar do outro lado da rua lá com a ambulância. Ué, mas isso é fisiológico, você não tem o que fazer. Na vida cristã é a mesma coisa. Se você estiver despreparado, você vai sofrer. Se você não for robusto, não fizer exercício espiritual, você vai sofrer, você vai chegar arrebentado. Então você tem que criar músculo, tem que ser um atleta de Cristo. E cada vez que você exercitar, você está se preparando. Sabe como é que você fica bom atleta? Orando, jejuando, lendo a Bíblia. Separa um tempinho aí, meu. Lê a palavra de Deus para você crescer intelectualmente na Bíblia. Ora a Deus para você vencer pecado. Jejua para ajudar você a vencer pecado também, porque o jejum ajuda você a parar de pecar. Faz um dia de proibição. Queira estar na presença de Deus. Se você chegou mais tarde, poxa, eu trabalho e chego às 19 horas, o culto aqui nas quintas é 17, vem para cá, meu irmão. Ah, pastor, estou cansado. Tá não, meu irmão, vem para cá. Não, mas não estou aguentando, eu vou cochilar. Cochila aqui, não tem problema. É bom que você vai até falar como é que está o nível do meu estudo cochilando aqui. Porque disse que quando você está com sono, o estudo está muito ruim, né? Ou você está muito cansado também, pode ser isso. Mas venha! Vem participar! Nós estamos agora, começamos uma etapa nova aqui nos cultos de quinta. Nós temos 40 minutos de estudo e 40 minutos de oração. Vem cá orar, meu irmão! Vem colocar sua vida diante de Deus. Família está ruim, vem orar. O filho não te obedece, vem orar. Está desempregado, vem orar. Está feliz, vem orar pelos outros. É assim. O mais forte ajuda o mais fraco. Isso é crescimento espiritual. 3. Não sabemos o que queremos e nem a direção que devemos tomar. Há um clima de confusão com os atletas do reino. Presta bem atenção aqui nesse texto agora, olha. O versículo 16 a 19 do texto em questão. Leia. Olha que coisa interessante que ele fala aqui, ó. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João que não comia nem bebia e dizeis que tinha demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Aconteceu aqui? Como a gente tem tanta confusão na nossa cabeça, nós somos uns atletas de Cristo, uns atletas meio que doentes. O texto está dizendo o seguinte: olha, nós não sabemos o que essa geração quer, nós não sabemos o que a igreja quer, nós não sabemos o que o povo quer. Eles tocam flauta e ninguém dança. Sabe uma coisa interessante que acontece aqui no texto? Quando ele diz aqui, ó, que toca flauta e ninguém dança, aparece uma palavra interessante aqui, ó. Auléu. E é bem interessante isso, que tocar flauta aqui, auléu, em grego, é fazer barulho. E quando ele diz assim, semelhante a meninos que estão gritando, outra coisa que aparece que é fantástico, é prosfenel, significa, eu estou te chamando. O que estava dizendo é o seguinte: olha, nós estamos tocando flauta, vem dançar, que é alegria. Aí depois ele disse: olha, nós agora estamos tocando lamentações. Lamentações aqui, isso aqui é extraordinário, meus irmãos. Terélio significa estamos cantando música para culto fúnebre. E ninguém quer chorar. Então é dia de alegria. Você não
como cantamos aqui, por tudo que tenho. Ou você não prestou atenção no que você está cantando, ou você está muito afastado. Eu sou grato por tudo que tenho. O que você tem? Eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu posso falar, eu posso ver, eu posso escutar, eu posso caminhar. Era hora de você chegar, eu sou grato. É isso aqui que você tinha que fazer e ninguém faz. Aí chega no dia que alguém morreu, e aí nós vamos cantar, então minha alma canta-te, Senhor. Aí você está lá cantando, contando piada e rindo, lá no velório. Não é excêntrico? Nós não somos excêntricos. O ano passado eu falei aqui, vou repetir, está todo mundo louco, bobado, está todo mundo maluco, está todo mundo doido, está estranho. Isso não é coisa minha não, da Bíblia. Jesus está dizendo, olha, estou com flauta ao léu. Quando ele diz assim, os meninos estão gritando, a palavra que aparece aqui, terenial, significa o seguinte, olha, eu estou convocando, eu estou chamando vocês, é o seguinte, gente, nós vamos fazer um baile aqui, vem dançar. Era isso que estava acontecendo, e ninguém ia dançar. Aí depois, não, peraí, já que o pessoal não quer dançar, então acho que o pessoal quer é chorar. Então nós vamos cantar umas músicas aqui de morto. E ninguém queria chorar também. E o texto, ele dá uma ideia para a gente, que é uma coisa extraordinária. Pensa bem aqui, olha, 17. Nós tocamos flauta e não dançastes. Entoamos as lamentações e não pranteastes. Peraí, meus irmãos, o que está acontecendo com a gente? Por que nós não conseguimos entender quais são os tempos? Por que a gente não consegue ter sensibilidade para poder adorar a Deus de verdade? Você sabe quando é que nós vamos começar a crescer espiritualmente? Sabe quando é que a adoração vai começar a fluir na igreja? Quando o ministro de música não precisar mais dar comando para a igreja, bater palma, levantar a mão ou adorar. Aí sim nós vamos começar a crescer. Nós temos que ficar ligados, meus irmãos. O que está acontecendo com a gente? E Jesus falou, olha, como é que eu comparo essa geração? Poxa, é dia de alegria e não dança. É dia de enterrar morto e não chora. Outro detalhe que ele vai dizer aqui mais embaixo, que seria uma pulga atrás da orelha da gente. Olha só que coisa interessante, 18. Pois veio João Batista, que não comia nem bebia, e dizia, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e diz, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicano, pecador. O que está acontecendo? Então você tem um pastor que gosta de louvor, e ele prega aí no máximo 20 minutos, e o resto ele toca uma música aqui e começa a orar com os irmãos. Aí os outros vão dizer para ele, esse pastor é fraco de palavra, não tem pregação. Aí depois chega outro pastor que gosta mais de pregação, e aí vocês vão dizer, olha, esse pastor aí é muito tradicional, não tem mais aquelas músicas aqui e tal, para a gente fazer isso, fazer aquilo. É uma coisa de maluco, uma coisa de doido. Nós precisamos orar. Precisamos falar, Senhor, ajuda a gente a saber o que nós queremos, porque nós não estamos sabendo o que a gente quer. E Jesus falou, João tinha um jeito de ser. Vocês falaram que ele era demoniado. Eu tenho outro jeito. Aí vocês falam que eu sou glutão. Sabe um detalhe interessante? João Batista, alguns sustentam que João Batista ele era um camarada que tinha voto de Nazireu, que a gente não vê falar na Bíblia os irmãos de João Batista. E a primeira coisa que acontecia para quem era Nazireu, que o mais conhecido, quem é o Nazireu mais conhecido da Bíblia? Isso, Sansão. Opa, boa escola dominical, hein? Maravilha. Não tem problema se você não aprendeu nessa aqui, não. Eu sei que tem muita gente de 30 anos de evangelho aqui.
O fato é que vocês sabem. Agora, presta bem atenção uma coisa. João Batista, alguns entendem que ele tinha voto nazireu. Por quê? João Batista, a gente não vê falar na Bíblia de irmãos de João Batista. E por que Jesus disse que João Batista não comia nem bebia? Por quê? Porque uma das características de quem tinha voto nazireu era não beber vinho, não beber bebida forte. Outra característica era também não possuir mulher. Então nós não temos pista na Bíblia de que João Batista casou, e também não temos pista na Bíblia para dizer que João Batista tinha irmãos. Aí quando você desce aqui no versículo 19, e Jesus vai falar dele, Jesus fala assim: veio o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, que come e bebe, e dizer, eis aí um glutão, bebedor de vinho. Por quê? Porque Jesus, ele, do ponto de vista teológico, não era considerado nazireu, porque depois que Jesus nasceu, Maria teve mais filhos. Teve Tiago, teve também umas meninas lá também, que eram as irmãs de Jesus. Então, Jesus, ele não era filho único de Maria. Jesus é filho único de Deus, unigênito de Deus, primogênito de Deus. Então, essa é uma explicação que a gente consegue entender porque João teve um caminho, teve um processo, e Jesus teve outro, porque João precisava preparar o caminho de Cristo. E Jesus vai lá e censura eles. Quando Jesus fala isso aqui, Jesus não está puxando a glória para cima. Jesus está censurando eles, os doutores da lei, e dizia para eles: olha, peraí, gente, o que está acontecendo com vocês? Vocês não estão sabendo de nada mais? Então, a juventude ali está tocando a música de alegria, vocês estão sentados. Aí agora a juventude resolveu tocar agora um hino. Está na hora de enterrar, vocês estão batendo palma. Está todo mundo louco, está todo mundo maluco. Por isso que a gente precisa orar. Por isso que nós precisamos crescer espiritualmente, termos maturidade espiritual. Senão a gente não consegue avançar, senão a gente não consegue crescer. A corrida para o reino dos céus passa pela maturidade espiritual, passa pelo crescimento. E você precisa se atentar para isso. Esse ano você tem que ser um crente melhor. Esse ano você tem que frequentar a igreja mais assiduamente. Esse ano é o ano da sua vitória. É o ano que você será aquele super crente. É esse ano. E isso tem que acontecer de forma contínua. Senão você não é abençoado. Terminando. Devemos correr e batalhar para alcançar a linha de chegada no reino dos céus. Então, meu irmão, coloca a sua vida diante do Senhor, vai orar, vai buscar o Senhor, faz um propósito com Deus, você e Deus, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais aprazível, uma pessoa em que as outras pessoas queiram estar perto de você. É muito bom quando alguém fala assim: poxa vida, que irmão abençoado, eu quero ficar perto dele. Ou, poxa vida, que irmã sábia, eu gosto de ficar perto dessa irmã, porque essa irmã ela é sábia, ela não é fofoqueira, ela sempre tem uma palavra de bênção, uma palavra de paz. É isso que nós precisamos buscar, né? Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida. Coloca o pé e vamos orar.